Neste último módulo, continuaremos apresentando os requisitos restantes nessa representação dos principais pontos da lei, né? Agora vamos abordar os papéis e responsabilidades do encarregado de PO. Segundo o que consta na LGPD, né, os principais envolvidos no tratamento de dados, temos 5 agentes envolvidos no processo, né? Temos no centro o titular dos dados, né, que são os cidadãos brasileiros em geral, que recebem poderes de decidir o que pode ser feito com seus dados e terem a visão de todos os tratamentos feitos por terceiros, né? A figura do controlador que utiliza os dados dos titulares, sejam de clientes ou de colaboradores, né, devem atuar provendo governança no tratamento dos dados, né, trazendo confiança e credibilidade aos titulares para demonstrar as medidas técnicas e organizacionais para tratar a privacidade dos dados com segurança. Caso o controlador decida envolver outras empresas para processar os dados, ela deve fornecer todas as informações de como conduzir o tratamento, né? E assim entra a figura do operador, que irá acatar as diretrizes do controlador, realizando todo o processamento externo em nome do controlador. Na figura do encarregado de PO, né, o profissional nomeado pela empresa controladora, que orienta e presta esclarecimentos internos, né, aos titulares de dados e também à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, sobre todas as tratativas do tema de LGPD e privacidade dos dados. A Autoridade Nacional, né, de Tratamento de Dados, né, que é de proteção de dados, é o órgão que fiscaliza, orienta e aplica as sanções às empresas, né? Além dos principais envolvidos, tem toda a responsabilização de todas as áreas na jornada de adequação, né? Porque muitas ações dependem de envolvimento de quem realmente conhece os detalhes dos processos de negócio e assim as formas de tratamento de dados. Então, ao realizarmos um mapeamento de todas as atribuições e responsabilidades de um encarregado de PO, né, percebemos que este profissional ele atua em nome do controlador como se fosse a interface externa para atender tanto à fiscalização e prestação de contas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto aos titulares em si, né? Então, porém, o DPO ele atua também como um ponto único de contato internamente, né, para passar todas as orientações e as atualizações sobre o tema de privacidade e proteção de dados na empresa controladora, né? E também estendendo aos seus possíveis operadores do processo, né? Então, como na figura, mostrado na figura, né, o DPO faz parte de um comitê LGPD que compartilha todos os assuntos do programa de adequação à lei, né, apoiando as áreas jurídicas, de segurança da informação e demais áreas internas, né, para se construir toda a jornada de governança e gestão operacional de atendimento ao tema LGPD, né. Na sequência, temos a atuação da ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD ela é vinculada ao governo, né, e tem como principal objetivo garantir que a LGPD seja respeitada de forma tempestiva, né? Então, a atuação da ANPD já está em vigor, né, com um corpo dos principais diretores já estabelecido e traz uma abordagem de análise caso a caso, né, para que se tenha uma avaliação justa em determinados tratamentos que sejam considerados irregulares, né? Portanto, o nível de gravidade das multas e sanções vai depender muito de como os controladores serão capazes de prestar contas em como estão conduzindo, né, a jornada de adequação. Por esse motivo, um dos principais pontos a serem observados, né, é a garantia de que se tenha documentação histórico de todas as tratativas desta adequação, né?
O próximo item que iremos abordar é o processo de construção do relatório de impacto de proteção de dados, né? RIPD, ou avaliação de impacto de proteção de dados, né? AIPD. Então, existem algumas situações que se faz necessário a criação prévia deste relatório de impacto, né? A primeira delas é quando se tem um determinado tratamento de dados que possa trazer uma consequência de impacto ao titular de dados, né? Então, com isso, nesse relatório deve ser apresentadas medidas preventivas e explicações para se minimizar o risco e o impacto aos titulares envolvidos no tratamento. Outro momento de preparação desse relatório é quando se tem uma situação de violação de dados, onde ocorreu dano ao titular, né? Sendo assim, as áreas de negócio envolvidas no tratamento, elas devem preparar as explicações do incidente e garantir as medidas para não se ter uma recorrência do dano, né? Então, no slide apresenta uma sequência de ações, né, um exemplo a ser seguido desde o início ao se identificar o que ocorreu um incidente, né, até o processo de enviar publicamente, né, dependendo da gravidade, a notificação aos clientes, fornecedores e titulares de dados. E por fim, temos os tipos de sanções, né, que a ANPD poderá aplicar caso ocorra irregularidades perante a LGPD. Então, pode-se ter punições como multas financeiras de até 2% do faturamento da empresa controladora, né, limitadas a 50 milhões de reais por infração. No entanto, podemos ter também punições administrativas, onde a ANPD tem o poder de exigir bloqueio de determinado tratamento irregular, podendo até exigir bloqueio dos serviços até que se corrijam as falhas, né? Todos os artigos da LGPD já estão em vigor, né, desde 18 de setembro de 2020, exceto os artigos relacionados às sanções, que apenas entrarão em vigor em agosto de 2021. Bem, agora a gente chegou ao final do workshop, né, dos 3 módulos. Espero que vocês tenham assimilado os pontos essenciais abordados na LGPD, né? E para conseguirmos avaliar o seu conhecimento e também termos uma evidência que os colaboradores estão treinados sobre o que é a lei, vamos aplicar agora um pequeno questionário, né, a seguir aí. E muito obrigado a todos por assistir às explicações e me coloco à disposição para detalharmos quaisquer assuntos sobre privacidade e proteção de dados.